Bom, nessa aula a gente vai discutir a absorção de calor em sólidos e líquidos. Sobre a absorção de calor para gases, a gente vai discutir no capítulo 19, que é a teoria cinética dos gases, né? Que tem grandes diferenças sobre essa absorção, se a medida é feita a pressão constante ou a volume constante. No caso, para sólidos e líquidos, a variação é relativamente pequena, a gente vai dizer que não vamos tratar esse caso. Mas a gente vai simplesmente tratar de uma maneira geral. Mas para gases vai fazer uma grande diferença se a medida for feita para pressão constante, volume constante, e a gente vai detalhar um pouco mais isso, né? Mas vamos lá. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Então, há algumas definições sobre temperatura e calor, né? Vamos discutir isso aqui. Aí daí a gente já vai para a questão da absorção de calor em sólidos e líquidos. Vamos definir o que é capacidade térmica, o calor específico, mostrar rapidamente uma tabela de calores específicos para tentar entender as diferenças nesses diferentes parâmetros para materiais distintos, né? Tentar entender o porquê que diferentes sólidos absorvem calor de uma maneira maior ou menor, né? Vamos discutir um pouco sobre isso. Depois falar sobre o calor de transformação, que também pode ser chamado de calor latente, e fazer dois exercícios. Tá, então vamos lá. Bom, algumas definições, então. Essa primeira parte só definiu o que é calor e temperatura, né? Lembrando que calor e temperatura muitas vezes a gente usa como sinônimo, mas são quantidades diferentes, né? São relações diferentes. Então, o calor está associado à transferência. Então, é importante perceber isso aqui, é uma transferência de energia. Calor é uma energia, né? Uma energia térmica, uma transferência de energia entre sistemas, tá? Já a temperatura é bem caracterizável, né? Que é uma variável de estado, e ela vai definir efetivamente um estado termodinâmico. Mais para frente, então, na teoria cinética dos gases, a gente vai definir a temperatura como algo proporcional à energia cinética das partículas. Então, a gente vai no mundo microscópico e tenta interpretar o que significa realmente essa variável de estado, né, que é a temperatura, né? Algumas observações importantes são o seguinte, então eu vou falar muito em sistema, sistema. O que é sistema? Sistema são por exemplo, dois materiais diferentes, ou dois blocos formados pelo mesmo material, e esses materiais eles vão trocar energia térmica, vão trocar calor. Tá? Então aqui eu coloco um bloco de ouro, um bloco de cobre, e aqui pode haver uma troca de calor, de energia térmica entre eles. O sistema também eu posso simplesmente dizer que é um sistema A e o ambiente em volta aqui. Tá? Então são sistemas. Os sistemas podem ser 2, 3, 4. A gente vai trabalhar com sistemas em geral 2, no máximo 3. Mas essa é a conceituação de sistema. Quando você pensa na transferência então de energia térmica de um sistema para outro. Tá? Esse é o que eu quero dizer com sistema. Né? Outro ponto bem importante para a gente entender é que a gente não diz que um corpo tem, por exemplo, 30 joules de calor. Tá? A gente não fala isso. Porque o calor é simplesmente uma transferência, né? Você pensa que ocorreu, por exemplo, uma transferência de 30 joules do corpo A para o corpo B. A gente não pode dizer que um corpo tem 30 joules de calor, tá? Mas sim que houve uma transferência. Essa mesma lógica vai valer quando ele for falar sobre trabalho. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre o trabalho. A gente não diz que um corpo tem tanto de trabalho, não. Ocorreu uma transferência de energia através do trabalho. Tá? Então é importante diferenciar entender bem esse conceito de transferência. Tá? Então calor e trabalho estão associados à transferência. E também entender o que eu vou chamar sempre de sistema. Né? Então, sistema. Então você tem 2, 3 sistemas. E o ambiente, muitas vezes, a gente diz que é um sistema ambiente e um sistema que, por exemplo, está recebendo calor do ambiente ou perdendo calor para o ambiente. Né? Bom, definição bem fácil de entender, bem tranquila é o seguinte. O calor, então, é uma energia, certo? Uma energia térmica, trocada entre dois sistemas. Ou, como eu coloco aqui, ou sistema e ambiente. Quando há diferença de temperatura. Tá? Então, aqui fica bem claro o que é calor. Então, precisa haver uma diferença de temperatura entre dois sistemas. Tá? Então, aquela história do equilíbrio termodinâmico. Então, você tem dois corpos, um com uma temperatura de 10 graus Celsius, outro com 20 graus Celsius, ou seja, há uma diferença de temperatura, aí ocorre uma transferência de calor. Tá?
Bom, então, ainda assim, essa definição, coloco outra vez, então vamos entender o exemplo simplesinho, vamos dizer que eu tenho aqui o meu sistema com uma temperatura quente e aqui vamos deixar bem, vamos dizer, isso aqui é meu ambiente, mas só para não confundir, que é que eu chamei de sistema, né? Então tem um sistema com uma temperatura fria e aqui o ambiente vai com temperatura quente. Então estou colocando como referência o sistema aqui, tá? Então nessa situação o que acontece? O calor é transferido da onde para onde? Essa é a pergunta, né? Então o calor é transferido, deixa eu pegar uma outra cor aqui na caneta. O calor vai ser transferido da fonte quente para a fonte fria, tá? Até atingir o equilíbrio térmico, né? Então, nessa definição, pensando que nossa referência é o sistema, o calor, então, vai ser maior do que zero, tá? A gente adota essa convenção, né? O sistema é minha referência e, nesse caso, nesse exemplo, então, eu tenho uma transferência de calor, então, para o sistema, então, aumentou o calor, teve um aumento de calor, então, no meu sistema, ou seja, a temperatura vai aumentar. Tá? Então tem temperatura quente e temperatura fria, naturalmente aquilo que a gente sabe bem, que ocorre então essa transferência de calor da temperatura de um ambiente com temperatura quente para um ambiente com temperatura fria. Tá? Então o calor vai ser definido como calor maior do que zero. Segundo caso, eu tenho aqui meu sistema com uma temperatura quente e eu tenho aqui o ambiente, né, por exemplo, com essa temperatura fria. Tá? Então como é que vai ocorrer esse fluxo de calor? Então o sistema, nesse caso, ele vai perder calor, né? Tá? Então, na nossa convenção, que a referência que eu estou trabalhando é o que eu estou chamando aqui desse sistema, tá? Eu tenho, então, um calor menor que zero, ou seja, perdeu o calor. Tá? O sistema perdeu o calor para o ambiente. Ou seja, depois que chegar no equilíbrio térmico, as temperaturas vão se igualar, então a temperatura do sistema vai diminuir. Tá? Então, coloco aqui a temperatura do sistema. Vai ser menor do que a temperatura inicial, né, dessa temperatura inicial, que era uma temperatura quente, né? Tá, então ela vai perder calor, né? E no terceiro caso, se eu tenho meu sistema com uma temperatura T e o ambiente com uma temperatura T, significa que não há troca de calor, eles já estão em equilíbrio térmico, né? Então eu tenho aqui que o calor é exatamente igual a zero, tá? Um ponto importante é o seguinte, por que o calor, perceba que o calor ele sempre sai da fonte quente, por exemplo, de um sistema quente, para um sistema frio, da mesma forma que aqui ele sai de um sistema quente para um sistema frio, tá? Se eles estão à mesma temperatura, daí não há troca de calor, né? A resposta para isso só vai ser dada quando a gente discutir a segunda lei da termodinâmica, certo? E a gente nem falou ainda da primeira lei da termodinâmica, né? Mas essa justificativa só vai ser dada na segunda lei da termodinâmica. Então aqui a gente simplesmente adota aquilo que é conhecido de todo mundo, né? Então naturalmente é exatamente isso que vai acontecer, que é aquele exemplo que eu dei na aula passada, que eu tenho então um copo de água e aqui eu tenho gelo. Se eu estou num ambiente a 20 graus Celsius, naturalmente o gelo vai se liquefazer, né? Vai se transformar em água. E, por outro lado, se eu estiver numa geladeira, tá? Eu tenho um sistema, um copo d'água com uma temperatura de 20 graus Celsius. O gelo, no caso, o copo d'água vai perder calor para a geladeira. E aí, nesse caso aqui, o copo d'água vai se transformar em gelo. Tá? Exatamente aquele exemplo que eu dei na aula passada. Mas uma pergunta que é importante é por que efetivamente o calor ele sai sempre de uma fonte quente para uma fonte fria. A princípio poderia ser o contrário, mas deve ter um motivo para isso. E a gente vai discutir isso quando for discutir a segunda lei da termodinâmica. Bom, alguns outros pontos aqui para deixar bem claro, então. Lembrando que o calor e a temperatura não são sinônimos, como a gente já discutiu na aula passada. Em geral, perceba, em geral, ao inserir calor no sistema, a temperatura aumenta, que é esse caso. Então, na hora que eu coloco o calor no sistema, vai ocorrer um aumento da temperatura. Vou colocar aqui até um delta Q, né? Ao haver um aumento de temperatura, há um aumento de calor, aumentará a temperatura. E quando retirar calor, vai baixar a temperatura. Mas isso não é regra. Então a gente tem que pensar que quando há mudança de fase para substâncias puras e tal, eu tenho simplesmente o calor
igual a massa vezes o calor latente que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então isso aqui vai se manter na temperatura, uma temperatura constante, quando há uma mudança de fase, quando tem uma substância pura. E tem um processo que a gente vai discutir também na próxima aula, que é um processo isotérmico. Então, um processo isotérmico também eu tenho uma temperatura constante. Eu vou inserir calor, mas a temperatura vai se manter constante. Tá? Porque toda a energia térmica que vai ser inserida no sistema vai realizar trabalho. Tá? Então veja que, em geral, ao inserir calor, a temperatura aumenta, tá? Mas isso não vale para todos os processos termodinâmicos. Tá? Então perceba que tem aqui, pelo menos eu listo 3 deles, né? Os 3 que a gente vai discutir mesmo nessas aulas. Né? Tá? E a convenção que a gente está trabalhando aqui é calor maior que zero, entrou calor no sistema, calor menor do que zero, saiu calor do sistema. Tá? Vamos usar exatamente essa convenção. E aqui também uma relação que é bem importante, uma conversão, né? A gente vai falar de 2 unidades de calor, lembrando que calor é uma energia, né? O calor é energia, energia térmica, né? Energia. A gente pode trabalhar com joule ou caloria. Quilocaloria, tem outras unidades também, mas basicamente são essas 2 que a gente vai trabalhar. Bom, olhando um pouco pelo ponto de vista molecular, microscópico, o que está acontecendo, quando a gente aquece um sistema, ou seja, insere calor, vários graus de liberdade desse sistema molecular eles são ativados. Né? Então aqui eu coloco energia cinética de rotação, energia potencial elástica e energia eletrônica. Então vou dar alguns exemplos aqui. Então deixa eu mostrar essa simulação. Então aqui tenho as moléculas de água no estado líquido. Veja que elas têm uma certa agitação, certo? Essa agitação está relacionada exatamente com essa energia cinética de translação, né? Então veja que as moléculas de água elas estão se movimentando ao longo, por exemplo, aqui seria o eixo XY, né? XY. Elas estão se agitando. Então vai ter uma energia cinética de translação, ou seja, elas têm meio de mv². E elas estão girando também, veja. As moléculas elas estão se movimentando, mas pela característica das moléculas de água, elas estão também girando, realizando rotação. Então também terão uma energia cinética de rotação, que vai ser dado por meio do momento de inércia velocidade angular ao quadrado, vão ter uma energia cinética de rotação. E aqui, para esse caso específico, vejam que tem como se fossem esses raiozinhos azuis aqui. Isso aqui é uma representação das ligações de hidrogênio, né? Das ligações de hidrogênio que as moléculas de água elas fazem entre si. Né? Então veja que forma a ligação de hidrogênio, ela some essa ligação de hidrogênio pela agitação das moléculas, mas forma do outro lado. Então isso é constante. Né? Uma molécula de água, se você seguir uma molécula de água específica, ela forma a ligação de hidrogênio com uma outra molécula, perde essa ligação, mas forma com uma outra, com uma segunda. Perde a ligação com uma segunda, forma com a terceira, a quarta. Isso está associado também a uma energia potencial, né? Uma energia potencial, nesse caso aqui, para sistemas, assim, para simulações, aqui uma simulação simples que eu fiz aqui, está relacionado basicamente com energia potencial elétrica, né? Elétrica, né? Então, ao aquecer um sistema, o que acontece? Essas ligações de hidrogênio elas ficam mais raras, até o ponto que, na hora que chegar na situação onde ocorre o ponto de ebulição, né, as moléculas de água elas ficam totalmente dissociadas uma das outras e evaporam. Tá? Então, aqui também, na hora que você coloca calor, você aumenta, coloca calor nesse termo aqui de energia potencial, na verdade, por causa que você aumenta a velocidade das moléculas, acaba diminuindo essa energia potencial eletrostática de interação entre as moléculas, e é sim, a 100 graus Celsius, essas moléculas elas são dissociadas e viram vapor. Né? Um outro caso aqui que eu coloco, quando se coloca calor também, elas vão excitar então os modos de energia potencial elástica. Né? Então, uma das maneiras de a gente enxergar os sistemas moleculares em nível molecular é que as ligações químicas é como se fossem molas, né, pequenas molas. Então, ligação covalente, ligação metálica, os diferentes tipos de ligação química, a gente pode muitas vezes tratar como sistemas massa-mola. Então, ao colocar calor no sistema,
esse sistema ele vai oscilar cada vez mais até o momento que essa energia ela é tão grande que acaba dissociando a estrutura molecular, né? Então ela acaba quebrando essas ligações e acaba virando de um sistema que é sólido vira líquido, um sistema que é líquido vira gasoso, tá? E um último caso também, ao inserir calor, a gente pode citar os chamados modos eletrônicos, né, do sistema. Então imagina que você tem uma barra de ferro, você aquece essa barra de ferro, parte dessa energia vai ser transferida para os modos eletrônicos. Esses modos eletrônicos vão ser, a gente visualiza essa luminosidade aqui do ferro, por exemplo. Então vai aumentando a temperatura, a gente começa a ver que o ferro fica avermelhado, depois de avermelhado ele fica praticamente branco, né? Então ele começa, na verdade, o calor, a gente está excitando os modos eletrônicos dessa estrutura material, né? Tá? Então veja que na hora que a gente coloca calor em nível molecular, há vários níveis de energia que eles são ativados, né? Então energia cinética, energia cinética rotacional, diferentes tipos de energia potencial, que aqui eu estou falando de um tipo de energia potencial de ligação de hidrogênio, energia potencial elástica, né, nesse caso, e energia eletrônica, né? Tem alguns outros tipos, mas esses são os mais fundamentais. Bom, então, após essa breve introdução sobre calor, sobre temperatura, as relações entre eles, claro, quando eu discuti a energia cinética, a teoria cinética dos gases, eu vou discutir um pouco mais essas questões, desses modos energéticos de interação. Eu vou detalhar um pouco mais isso. Aqui só foi uma primeira ideia sobre o assunto, né? E agora, no próximo tópico, a gente vai falar sobre absorção, explicitamente sobre a absorção de calor em sólidos e líquidos, né? Então, uma pergunta que a gente faz é, beleza, eu sei que a forma que a água absorve calor, a forma que o metal absorve calor é diferente, tá? Por quê, né? O exemplo clássico que a gente vê desde o colégio, do ensino fundamental, é esse exemplo aqui, né? Então você coloca uma panela feita de ferro, né, de aço, sei lá, no calor, recebe calor, naturalmente a panela ela aquece muito mais rápido, né? Ela recebe calor é, muito, muito mais rápido, com muito mais intensidade do que a água. A água você pode colocar o dedo aqui na água que você não vai queimar o dedo. Pergunta é por que isso acontece, né? Tem alguma coisa envolvida nesse processo que precisa ser mais bem detalhado, a gente precisa entender um pouquinho melhor. Então, as duas perguntas fundamentais nesse caso é por que os materiais absorvem energia de forma diferente. Então, por que a água absorve energia de uma maneira, é mais lenta, vamos dizer, a gente pode colocar água no forno, no fogo, e ela vai demorar mais para aquecer, enquanto o metal é imediato. Por que isso, né? E a segunda pergunta, como é que a gente consegue mensurar essa quantidade de energia absorvida e o respectivo aumento de temperatura, tá? Então, o que a gente vai discutir basicamente nesse tópico é o seguinte: encontrar uma equação matemática, encontrar uma relação matemática entre a quantidade de energia absorvida, ou seja, o calor absorvido, e o aumento da temperatura, tá? No primeiro caso aqui, por que os materiais absorvem energia de forma diferente, eu vou deixar a princípio como uma pergunta para vocês. Eu não vou responder. Isso vai entrar como uma pesquisa onde vocês podem escrever no Moodle o que vocês entendem sobre isso. E após as respostas de vocês, eu coloco qual é o mecanismo, os mecanismos que existem para que o metal absorva energia de uma forma diferente que a água, tá? Mas a princípio eu vou colocar como uma pergunta para vocês no fórum, para vocês pesquisarem um pouco mesmo, né? Bom, então, para tentar explicar então essa relação entre a variação de calor, né? Coloca aqui a variação de calor com a variação de temperatura. A gente vai falar sobre duas relações importantes, que são chamadas de capacidade térmica e calor específico, tá? Vamos discutir exatamente esse ponto. O que a gente sabe, para esse caso comum que a gente está trabalhando, né, é que ao inserir calor, a temperatura aumenta, tá? Então, existe uma proporção, uma relação de proporção aqui, né? Elas são proporcionais. Uma variação de calor vai aumentar a temperatura. Um aumento de calor aumenta a temperatura. E ao perder calor, baixa a temperatura, tá?
Isso vai estar relacionado, então, com essas quantidades que são chamadas de capacidade térmica e calor específico, que a gente vai discutir agora. Para isso, então, vamos dar uma olhada nessas notas de aula, né? Então, é o seguinte, na história desse entendimento, né, sobre a relação entre variação de calor e variação de temperatura, foram vários os cientistas que pensaram sobre isso e várias teorias foram criadas, né, várias hipóteses. Então, a primeira hipótese que foi criada é o seguinte: eu tenho aqui, na hipótese 1, é que o que eu sei aqui, uma variação de calor vai estar relacionado com uma variação de temperatura. E a primeira forma de pensar sobre isso é que essa variação de calor vai ser proporcional a uma massa multiplicada, então, pela variação de temperatura. Tá? É a primeira hipótese que a gente tem. Não sei se ela está correta, mas é a primeira hipótese. E o que a gente sabe da conservação da energia, se eu tiver dois sistemas completamente isolados, sistema A e B, cada um numa temperatura diferente, tá? Eu sei que a soma dessas variações de calor vai ser exatamente igual a zero. Tá? É isso que eu sei. Tá? Só um comentário, uma convenção que eu vou utilizar é o seguinte: eu estou chamando de ΔQ, que seria um Q final menos um Q inicial. Tá? E eu posso dizer que o Q inicial é zero, eu só trabalho com Q final. Tá? Então eu teria a relação Q igual a M vezes ΔT. Tá? Mas eu estou colocando dessa forma: ΔQ, Q final menos Q inicial. Mas você pode utilizar isso aqui, Q igual a massa vezes ΔT. Bom, então a primeira hipótese é imaginar então que essa variação então de temperatura em relação ao calor está relacionado à massa do objeto ou dos objetos envolvidos, né? Então eu tenho uma variação de calor no objeto A, uma variação de calor no objeto B, isso aqui vai ser igual a zero, e essa variação de calor vai ser relacionada com a massa multiplicado pela variação de temperatura. Aí eu coloco aqui massa A, variação de temperatura, massa B, variação de temperatura, e vou abrir aqui massa A, variação de temperatura final menos inicial do objeto A, massa B, variação de temperatura do objeto, do objeto B. Tá? No equilíbrio térmico, que eu sei que a temperatura final de A vai ser igual à temperatura final de B, que vai ser TF, temperatura final mesmo. Tá? Então, vou substituir aqui simplesmente temperatura final. Esses dois tópicos aqui. Então, eu tenho massa A, temperatura final, menos temperatura inicial do A, mais massa B, temperatura final, menos temperatura inicial do B, igual a zero. E eu vou reorganizar essa equação e chego na seguinte relação aqui para a temperatura final. Temperatura final é massa A, temperatura inicial A, mais massa B, temperatura final B, dividido por massa A mais massa B. Isso aqui, essa hipótese, ela até está correta quando eu tenho exatamente o mesmo material, né? Eu coloco, na verdade, aqui, né? Quando eu tenho o mesmo material, tá? Então, isso é válido, né? Eu posso trabalhar com essa relação quando eu tenho exatamente o mesmo tipo de material. Então, aqui eu tenho com ferro e ferro, né? Então, cada um tem uma massa. Então, tem uma massa de ferro de 100 gramas. E aqui eu tenho uma massa de ferro de 200 gramas. Então, tá ok. Essa relação é válida, está correta quando eu tenho exatamente o mesmo material. Tá? Então, eu coloco aqui, ó, essa hipótese parecia fazer sentido, já que quanto maior a massa, maior seria o calor necessário para aquecer. Então, absolutamente fazia sentido na época. E é válido realmente quando eu tenho exatamente o mesmo tipo de material. Tá? Mas o que eu não quero, vamos dizer, uma relação onde só valha para um tipo de material. Eu quero combinar, então, ferro com zinco e verificar como é que ocorre essa transferência de um material para outro. Eu quero saber qual é a relação entre a temperatura final quando eu tenho ferro e água, por exemplo. Né? Mas para o mesmo material isso é absolutamente válido. Mas vamos dizer, é uma hipótese ainda incompleta. Tá? Então essa é a primeira hipótese que a gente tem, que foi, historicamente, foi uma das primeiras que apareceu. Uma segunda hipótese levantada por alguns cientistas, elas estavam relacionadas com o volume. Né? Então relacionava exatamente o volume de um objeto A com o volume de um objeto B. Sabendo que quando eu coloco o calor nesses sistemas, eu tenho um aumento de temperatura.
ou quando há transferência de calor de um sistema para outro, né, ocorre também uma variação de temperatura. É essa a lógica. Então vamos tentar resolver, tentar equacionar dessa forma, pensando que agora eu tenho o volume como a minha variável aqui, tá? Que a proporcionalidade está relacionada com o volume dos sistemas, né? Então, se eu tenho uma quantidade de calor de A, vai ser igual ao volume de A multiplicado pela variação da temperatura desse objeto A. Assim como a variação da quantidade de calor no objeto B vai estar relacionado com o volume do objeto B multiplicado pela variação da temperatura do B. E ainda, fazendo o mesmo que eu fiz da vez passada, trabalhando com essa conservação de energia, imaginando que eu tenho um sistema isolado, eu não tenho perdas para o ambiente, então eu sei que efetivamente essa energia térmica ela vai ser exatamente igual a zero, a variação da energia vai ser zero. Tá? Então simplesmente faço, substituo esses valores aqui, então volume A, variação de temperatura, volume B, variação de temperatura, isso aqui igual a zero, né? Igual a zero. Faço aqui, abro a equação, lembrando que no equilíbrio termodinâmico eu tenho uma temperatura final para os dois objetos. Faço exatamente as mesmas contas aqui e chego a uma relação de temperatura final dada pelo volume, né? Pelo volume dos objetos. Tá? Então, faz sentido essa hipótese? Será que essa hipótese 2 ela é válida? Então vamos ver se ela é válida em algum momento, se ela é válida sempre, né? Então vamos pensar o seguinte. Se eu tenho a massa específica do material, que é massa dividido pelo volume, se eu substituo então aqui a massa específica, eu substituo o volume, no caso, pela massa dividido pela massa específica aqui, ó. Isso aqui seria o volume, né? Substituo aqui o volume. Substituo o volume. Certo? E no caso onde eu tenho o mesmo material, ou seja, massa específica A igual a massa específica B, igual a massa específica, eu simplesmente corto, então, as massas específicas e eu chego exatamente à mesma relação da minha hipótese 1. Tá? Ou seja, ela não é a hipótese completamente errada, mas ela só vale quando eu tenho o mesmo tipo de material. Tá? Então vamos dizer que é uma hipótese razoável. Se você estiver trabalhando com o mesmo tipo de material, você pode utilizar a relação dos volumes para calcular a temperatura final, por exemplo, nesse caso, né? Mas ela não vai funcionar quando tiver efetivamente materiais diferentes, né? Tá? Isso não vai ser verdade. E é como eu falei agora há pouco, é muito fácil a gente perceber quando a gente tem água e ferro, água e um metal, né? A forma de absorção é completamente diferente. Aqui ela está trabalhando como se fossem casos idênticos, né? Então você tem exatamente o mesmo tipo de material. Funciona quando tem exatamente o mesmo tipo de material, né? Então a gente entra efetivamente na hipótese 3, que foi desenvolvida por um cientista chamado Joseph Black, aproximadamente 1750, não sei exatamente a data, e é exatamente a hipótese que a gente adota e aquela que é válida então para diferentes materiais. Então, por exemplo, eu tenho ferro com uma certa massa de ferro e eu tenho zinco com uma certa massa de zinco. Eu quero saber como ocorre então essa transferência de calor e no final das contas qual que vai ser a temperatura final, sabendo que eu tenho diferentes objetos e esses diferentes objetos eles vão absorver calor de uma maneira distinta, né? Então, Joseph Black definiu esse termo chamado capacidade térmica. Capacidade térmica que é um C maiúsculo, né? Um Czão aqui, tá? Que vai depender dos materiais envolvidos, tá? Então, eu tenho que a variação de calor vai ser igual a uma capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura, tá? Perceba, então, capacidade térmica vai ser dado em energia por temperatura, né? Então, por exemplo, joules por grau Celsius, né? Sei lá, joules por Kelvin, caloria por Kelvin, né? Então tem várias maneiras de representar. Então veja que isso aqui é a relação entre o calor fornecido, por exemplo, né, a um corpo, com o aumento da temperatura, tá? Aumento da temperatura correspondente, tá? Então essa razão vai me dar exatamente essa capacidade térmica, né, chamada capacidade térmica. E a gente vai usar os mesmos argumentos que a gente fez agora há pouco. Vamos dizer que eu tenho um sistema isolado, não há troca de calor para o ambiente, então eu posso dizer que
a variação de calor de A mais variação de calor de B vai ser exatamente igual a zero. Isso aqui é conservação da energia. Estamos trabalhando com a conservação da energia. E aí eu abro essa conta aqui, capacidade térmica de A, T final A menos T inicial A, tá? T inicial A, mais capacidade térmica B, T final B menos T inicial B, exatamente igual a zero. Para o equilíbrio térmico eu tenho uma temperatura final idêntica tanto para A quanto para B, e fazendo a conta, então, eu chego exatamente nessa relação aqui, tá? Que é essa relação que a gente vai trabalhar, então, no curso, né? Que isso vai valer, então, para qualquer tipo de material. Ela não se restringe só para sistemas no mesmo material, tá? Então, coloco aqui, ó, a capacidade térmica de um material, ele vai variar com a sua massa, né? É assim, isso é muito complicado de ser medido, porque toda vez que eu calcular uma capacidade térmica, eu tenho que saber qual que vai ser a massa desse sistema, né? Então, para isso, foi introduzido uma terceira hipótese, que eu coloco uma hipótese 3.1, onde eu defino agora a capacidade térmica como a massa do sistema vezes o chamado calor específico, tá? Que é isso que é a relação mais geral que a gente tem, né? Então, eu posso definir então essa capacidade, esse calor específico, como a capacidade térmica dividida pela massa, tá? Opa, tem uma perna a mais aqui. Então, capacidade térmica dividido pela massa. Isso aqui é o chamado calor específico, tá? Capacidade térmica, ela está correta, não tem problema de trabalhar com a capacidade térmica, mas toda vez a gente tem que saber qual que é a quantidade do material. Então é mais fácil a gente trabalhar com o chamado calor específico, que vai ser exatamente a capacidade térmica dividido pela massa do sistema, né? Então aqui seria a hipótese, né? Hipótese 3.1, né? Vou colocar a hipótese 3.1. Onde eu tenho agora um material formado por zinco com uma massa A, material formado por ferro com uma massa B, cada um inicialmente com uma certa temperatura, e eu tenho no final a temperatura final do sistema, né? Vai ser dado por essa relação, onde eu tenho a massa A, a capacidade térmica de A, temperatura inicial de A, massa B, capacidade térmica de B, temperatura inicial de B, dividido pela massa A, capacidade térmica de A, calor específico, desculpa. Massa A, calor específico de A, temperatura inicial de A, mais massa B, calor específico de B, temperatura inicial de B, dividido pela massa A, calor específico de A, mais massa B, calor específico de B. Isso, logicamente, eu estou fazendo para 2 materiais, mas isso vale para N materiais, né? Se eu tiver um sistema enorme com muitos compostos, muitos materiais, isso aqui vai ser, então, um somatório, onde Emão vai ser a soma de todas as massas, e aqui eu faço essa soma para todos os materiais, né? Então, exatamente essa relação que a gente vai trabalhar, né? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, tem o seguinte, o conceito mais prático de se trabalhar é o chamado calor específico, né? Então, calor, lembrando que eu estou trabalhando com ΔQ igual a Q final menos Q inicial. Aqui eu estou definido como calor inicial zero, para T igual a zero, T igual a zero, então calor inicial zero. Então, eu simplesmente falo do calor final, que eu estou chamando de Qzão aqui, né? Então, o calor específico vai ser a massa desse composto vezes esse calor específico, que vai ser tabelado, multiplicado por uma variação de temperatura. Então, uma forma de a gente entender o que é isso, então, o calor específico é o calor, ou a energia térmica necessária para elevar a temperatura de uma quantidade de matéria em 1 grau Celsius, tá? É uma forma de a gente enxergar, entender o que significa isso, né? A gente vai fazer uns exercícios para ficar um pouco mais claro. As unidades, então, veja que é caloria aqui, por exemplo, caloria por grau Celsius, por gramas vezes grau Celsius, ou joule, quilograma por Kelvin. Tem várias unidades, essas são as mais comuns, né? Então, significa a quantidade de calor necessária para elevar uma certa massa, 1 grama, 1 grau Celsius. Tá? Isso vai ser tabelado, a gente vai ver agora daqui a pouquinho, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho coloco 2 exemplos aqui, né? Então, eu tenho, por exemplo, um calor específico que é uma caloria
por grama grau Celsius. E um outro exemplo, veja que são diferentes, são situações diferentes, para um outro tipo de material. Vamos supor que o calor específico seja 1 joule por quilograma por grau Celsius. Vamos fazer uns exemplos para ficar, assim, para vocês entenderem bem do que se trata, né? Esses valores. Só um ponto para deixar bem claro o seguinte, para deixar claro isso aqui, que esse calor específico, para sólidos e líquidos, a gente vai falar sempre a pressão constante. Tá? A pressão constante. Você pode medir a pressão constante, a volume constante, mas o valor é relativamente pequeno. Para gases, isso vai fazer uma grande diferença, então vai ter um valor mensurável muito, muito mais elevado. Tá? Mas aqui, para os casos de sólidos e líquidos, a gente sempre vai dizer que é um calor específico a pressão constante, e na verdade nem vai falar sobre isso. Tá? Então, em alguns livros vocês vão ver que vai aparecer um Czinho, né? P. Calor específico a pressão constante. Vou colocar aqui, ó. Calor específico a pressão constante, calor específico a volume constante. No Harder ele nem comenta sobre isso, ele simplesmente chama de Czinho. Czinho quando eu estou trabalhando com sólidos e líquidos. Porque para sólidos e líquidos isso aqui é aproximadamente igual. Tá? Para gases que vai ser diferente. Então, só para perceber isso aqui, a gente simplesmente vai chamar de Czinho e ponto final. Aqui tem alguns valores. Aqui eu tenho então calor específico, veja. Esse calor específico a pressão constante. Então, veja aqui, ó. Aqui. A pressão constante, veja que a unidade é quilojoules por quilograma por Kelvin. Tá? Aqui é dado também a massa específica dele, quilograma metro cúbico, tá? Mas é importante a gente olhar então essa tabela aqui, né? Então veja, para alguns casos aqui, ó, aço, vamos pegar metais, né? Aço, eu tenho aqui chumbo, eu tenho estanho, ferro, aqui para sólidos, né? Então aqui é só para sólidos, a 25 graus Celsius. E já para outros casos aqui, então você pega, por exemplo, acrílico, é maior, né? Não é muito maior em relação ao aço, mas é um pouco maior. Para gelo também um pouco maior, para lã um pouco maior, mas também não é uma ordem de grandeza tão elevada. Quando a gente olha agora para líquidos especificamente, né? A gente tem aqui então, para água, o calor específico vai ser maior, né? Bem maior, por exemplo, quase 4 vezes maior do que 3 vezes maior do que o acrílico, tá? Ou são os casos que a gente vai trabalhar mais. Deixa eu pegar aqui, amônia vai ter um calor específico maior ainda do que da água. Outros líquidos têm da mesma ordem de grandeza que os metais. São valores que a ordem de grandeza não é tão diferente, elas não são tão diferentes assim para sólidos e para líquidos, né? E deixa eu pegar mais uma parte da tabela aqui. Eu tenho aqui para o ouro, né? Veja, o calor específico é bem baixo. Vamos tentar entender o que significa o calor específico baixo, um calor específico mais alto, né? Vamos fazer um exemplo. Vou pegar um outro caso aqui, vidro, casos mais tradicionais, né? Papel, vamos fazer um exemplo, papel, ouro e água, para entender o que se trata esses valores de calor específico, né? Como é que a gente interpreta esses valores. E aqui também para alguns metais líquidos na temperatura ambiente, né? Então, mercúrio, bismuto, chumbo, a temperatura ambiente não, né? Nesse caso aqui, uma temperatura de fusão, eu acho que é 300 alguma coisa, 300 graus, né? 300 e poucos graus. Então, vamos fazer um exemplo sobre como é que a gente calcula efetivamente esses calores específicos. As temperaturas, né, as temperaturas finais, quando você tem então uma troca de calor entre dois objetos com calores específicos diferentes.